Boa noite, pessoal. Eu queria gravar uma aula bem rapidinho, não tive muito tempo de prepará-la, mas vai ser só um resumo para aqueles de vocês que não conseguiram assistir a aula ao vivo, ok? É uma aula de morfologia vegetal. E morfologia vegetal vai ser uma disciplina que a gente vai ter um contato relativamente rápido. Eu não quero que vocês saiam experts nisso, dentro da botânica, mas que é uma disciplina que estuda a forma dos vegetais, ou seja, vai estudar a organização, a estrutura, como que esses vegetais estão dispostos, como que as células estão organizadas ali, enfim, é estudo de forma. Assim como é o caso da morfologia humana, da morfologia que a gente tem na sintaxe, né, na sintaxe não, na linguagem, né, nas letras. Você tem o estudo da formação de palavras também, né? A morfologia linguística. Mas aqui a gente vai ver a morfologia vegetal. Então, basicamente, o que eu quero que vocês saibam é quais são os órgãos vegetais, que vão ser divididos em dois tipos, vegetativos e reprodutivos. Sendo vegetativos, raiz, caule e folha. A raiz vai absorver água e sais minerais do solo. O caule vai dar sustentação para a parte aérea da planta. E a folha é a região onde a gente vai ter a ocorrência da fotossíntese. Os órgãos reprodutivos vão ser flor, fruto e semente. A flor atrai o polinizador, o fruto oferece proteção para a semente e muitas vezes, quando carnoso, ajuda na dispersão da semente, né? Atrai um animal para comer o fruto. E a semente vai ser o órgão que vai nutrir e proteger o embrião e permitir o desenvolvimento de uma nova planta. Também a gente vai ver os tecidos vegetais. Aqui nos tecidos, o que eu quero que vocês saibam são 5 tipos de tecidos. A gente tem os tecidos diferenciados e os tecidos não diferenciados. Tecidos meristemáticos são os tecidos não diferenciados. E os outros 4 são os tecidos diferenciados. Os meristemas podem ser primários ou secundários. Marquei um asterisco aqui porque nem toda planta apresenta meristema secundário. Meristema primário são as células que a planta herda da sua condição embrionária e que vão permitir a ela um crescimento em altitude, né? Um crescimento longitudinal, ou seja, ela aumentar de tamanho no eixo vertical, seja na ponta da raiz ou na ponta do caule. E o meristema secundário é um meristema que as dicotiledôneas, em geral, vão apresentar, mas também as gimnospermas possuem esse meristema, que permitem a ela formar madeira, né? O crescimento secundário, que é o crescimento em espessura do caule, ok? E da raiz também. Além disso, nos tecidos vegetais, a gente vai ter tecidos de preenchimento, tecidos de revestimento, tecidos de condução e tecidos de sustentação. Os tecidos de revestimento vão ser a epiderme, composta por células bem juntinhas, bem justapostas, que vão apresentar, no caso das folhas, algumas células especializadas na abertura e no fechamento para permitir a passagem de ar, que são os estômatos, né? Algumas estruturas celulares compostas de mais de uma célula, são os estômatos. E a gente tem o suber, que é uma camada de células mortas. Esse suber aqui ele é utilizado para fazer a cortiça, né, da rolha da garrafa de vinho, do quadro de cortiça que a gente prega aviso, enfim. A gente tem os tecidos de condução, que vão conduzir seiva. Esses tecidos de condução vão ser divididos em xilema e floema. Xilema é aquele que pega a substância, né, que a gente chama de seiva bruta, apesar de eu não gostar muito desse nome, e conduz da raiz até as folhas, ou seja, é água e sais minerais.
E o floema conduz àquela seiva que a gente chama de seiva elaborada, mas que eu também não gosto desse nome, porque parece que a planta não trabalha em cima da seiva bruta e ela só trabalha em cima da seiva elaborada, o que não é verdade. Mas ela pega, então, aquela seiva com glicose, né, com os produtos da fotossíntese produzidos lá na folha, e volta para a raiz, que não faz fotossíntese, mas precisa receber glicose, precisa receber hormônios, precisa receber várias substâncias ali que foram produzidas nas folhas, ok? Então, para ficar bem resumido, xilema vai da raiz para as folhas, ou seja, sobe, vai para cima, e o floema desce, ok? Vai da folha para a raiz. Tecidos de sustentação. Nós temos o colênquima e o esclerênquima. O colênquima é um tecido que dá flexibilidade para plantas que, como por exemplo junco, caniço, a própria cana, que estão em regiões com muito vento e precisam de uma flexibilidade maior, são ricas em colênquima. E o esclerênquima é um tecido de rigidez, de sustentação do caule, que muitas árvores vão ter para ter um caule bem rígido, bem duro, tá bom? E a gente, por fim, tem os tecidos de preenchimento, que eu vou abordar um pouquinho na próxima aula ao vivo, que são os parênquimas. Os parênquimas vão ter a função de preencher os espaços ali da planta, e eles vão se dividir em parênquimas clorofilianos, ou seja, aqueles que apresentam clorofila e fazem fotossíntese, parênquimas de preenchimento, que vão preencher o espaço na folha, por exemplo, né? A gente tem o parênquima lacunoso, que não é responsável por fazer muito a fotossíntese, mas que preenche um espaço ali, né? Dá uma estrutura de leve ali na folha, não chega a dar uma rigidez, como os tecidos de sustentação, mas que vão estar presentes ali para preencher um espaço de células e manter a planta ali integrada. E a gente tem o parênquima de reserva, que vai guardar alguma substância. A gente pode ter parênquima aquífero, guardar água, parênquima amilífero, guardar amido, lá na raiz, principalmente, apesar de que às vezes a gente pode ter caules amilíferos. E a gente vai ter o parênquima aerífero, que guarda ar. Ah, você vai se perguntar, mas por que uma planta vai guardar ar, né? Na verdade, é muito útil, né? Se você conhece alguém que tem aquário ou você tem alguma planta aquática em casa, você vai perceber que elas precisam se manter com uma certa sustentação na água. Muitas dessas plantas vão apresentar esse parênquima aerífero para manter o caule delas ereto dentro da água, ok? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou deixar esse vídeo no sala de aula bem rapidinho, tá? Só para cobrir aí essa falta de quem não pôde assistir a aula ao vivo, tá bom? Então tá, muito obrigado, viu, gente? Boa noite a todos.